Minha esposa acabou de dizer para a amiga dela que gostaria de ter se casado com um ex em vez de comigo, no casamento de um amigo nosso, enquanto eu estava sentado bem ali. Galera, eu estou dentro do meu carro, parado em frente a um Denny's às 2 da manhã, porque não consigo ir para casa ainda. Preciso processar o que acabou de acontecer e descobrir o que diabos devo fazer com essa informação. Minha esposa, Paige, e eu estamos juntos há 5 anos, casados há 2. Eu achava que estávamos sólidos, não perfeitos, mas quem é, certo? Tivemos nossos altos e baixos, mas nada grave. Pelo menos era isso que eu acreditava. Então, meu amigo Jake se casou hoje à noite. Uma cerimônia linda, uma recepção incrível, todo mundo se divertindo. Estávamos sentados no salão, durante o jantar. Paige conversava com a melhor amiga dela, Sophie, e eu batia papo com o cara ao meu lado sobre assuntos de trabalho. A música estava alta, então eu ia desligando e ligando a atenção nas conversas ao redor da mesa. Paige estava deslumbrante esta noite. Ela tinha passado a tarde inteira se arrumando, cabelo e maquiagem impecáveis, usando aquele vestido azul que eu amo nela. Tiramos fotos juntos antes da cerimônia, e ela parecia genuinamente feliz, repetindo como estava animada para celebrar Jake e a nova esposa dele. Então, em um momento de silêncio entre as músicas, ouvi Paige se inclinar para Sophie e sussurrar algo que fez meu sangue gelar. Se eu pudesse viver tudo de novo, ainda assim eu escolheria Tyler em vez de Andrew. Ela falou tão baixo que quase não ouvi, mas eu estava sentado bem ao lado dela, e a música tinha acabado de parar. Claro e nítido. Tyler é o ex dela da época da faculdade, aquele que os pais dela odiavam porque era irresponsável e não tinha futuro. Eu sabia dele, obviamente. Paige tinha me contado sobre esse relacionamento no início do nosso namoro. Ela disse que foi uma relação intensa, mas instável, que ele não conseguia se comprometer com nada a longo prazo. Eu pensei que fosse passado distante. Aparentemente, não era. Sophie parecia desconfortável e me lançou um olhar nervoso, claramente preocupada que eu tivesse ouvido. Mas Paige se inclinava ainda mais perto, achando que estava sendo discreta. Continuou sussurrando sobre como Tyler a fazia se sentir viva e como o relacionamento deles tinha uma paixão real em comparação ao que nós temos. Tive que forçar os ouvidos para ouvir, mas ela falava sobre como os pais dela a empurraram para homens estáveis como Andrew, em vez de deixá-la seguir o coração. Enquanto isso, eu estava sentado ali, de terno de casamento, depois de ver outro casal prometer amor eterno, descobrindo que minha esposa desejava estar com outra pessoa. A conversa seguiu. Paige falava sobre como às vezes se perguntava o que teria acontecido se tivesse enfrentado mais os pais por causa de Tyler, sobre como se contentou com o seguro em vez do excitante. Sophie tentava redirecionar, dizendo coisas como, mas você e Andrew têm uma vida tão boa juntos, e Tyler nunca te daria o que você precisava. Mas Paige só suspirou e respondeu, eu sei, mas o coração quer o que quer. Eu não disse nada. O que se pode dizer diante disso? Apenas fiquei sentado, terminei meu jantar, agi como se não tivesse ouvido nada, dancei quando ela quis dançar e sorri nas fotos. Quando Jake me perguntou como estava a vida de casado, respondi com a frase padrão, nunca estive tão feliz, enquanto minha esposa provavelmente estava do outro lado do salão contando para mais alguém como preferia estar com o ex. A pior parte? Ela segurou minha mão no caminho de volta para casa, falando sobre como o casamento tinha sido lindo e como estava feliz por termos compartilhado um dia tão especial. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de dizer a melhor amiga que se contentou comigo. Ela ainda disse que o casamento a fez valorizar o que nós temos. Eu quis rir tanto que tive que morder o lábio para segurar. Do contrário, teria saído carregado de amargura. Eu fico repetindo isso na cabeça. Ainda assim eu escolheria Tyler em vez de Andrew. Ela escolheria ativamente ele em vez de mim. Tempo presente. Agora mesmo, se tivesse a opção, ela o escolheria. Eu deveria ser o marido dela, o homem que ela escolheu acima de todos. Mas, aparentemente, depois de 5 anos juntos, depois de construir uma vida, depois de prometer me amar para sempre, eu sou apenas a escolha segura. O prêmio de consolação. O cara que paga as contas e oferece estabilidade enquanto ela sonha com alguém que a fazia sentir-se viva. O que realmente me enlouquece é como tudo parece normal, fora isso. Paige ainda diz que me ama. Ainda fala sobre nossos planos para o futuro. Ainda age como uma esposa amorosa. Mas agora, não consigo deixar de pensar se tudo não passa de atuação. Será que ela só está levando no automático porque é mais fácil do que admitir o que realmente passa na cabeça? Eu não sei o que fazer. Devo confrontá-la? Finjo que não ouvi? Alguém já passou por isso? Porque agora, sinto que todo o meu casamento é uma mentira, e não sei como voltar disso. Desculpem o desabafo. Eu só precisava colocar isso em algum lugar. Edit. Obrigado por todas as respostas. Sei que muitos estão dizendo para confrontá-la imediatamente, mas eu preciso pensar bem.
Isso não foi apenas um comentário qualquer. Parece algo mais profundo. Vou prestar mais atenção às coisas que talvez eu não tenha notado. Para quem perguntou, não acho que ela esteja me traindo. Tyler mora do outro lado do país, e até onde sei, eles não têm contato. Isso parece mais uma indisponibilidade emocional. Update 1. Obrigado a todos que responderam. Então, eu não confrontei Paige de imediato como muitos sugeriram. Em vez disso, decidi observar nosso relacionamento com novos olhos. E, cara, tem sido revelador da pior forma possível. Primeiro, a questão do celular. Paige sempre foi um pouco reservada com o telefone, mas agora percebo que ela literalmente o inclina para longe de mim quando digita. Não de forma óbvia, mas com uma linguagem corporal sutil que mantém a tela fora da minha visão. Quando perguntei outro dia com quem falava, ela respondeu que era só Sophie, mas o jeito dela inteiro foi estranho. Agora também deixo o celular virado para baixo na mesa, coisa que nunca fazia antes. Segundo, comecei a realmente prestar atenção nas conversas dela com Sophie quando estou por perto. Não exatamente espionando, mas sem me desligar como antes. E, galera, é ruim. Na semana passada, elas tomavam café na nossa cozinha enquanto eu estava na sala vendo TV, e ouvi Paige dizer que nosso casamento parece seguro, mas não excitante. Que temos boa estabilidade, mas nenhuma chama. Ela usou a palavra acomodação várias vezes. A conversa foi além disso. Paige falava sobre como às vezes se sentia presa. Como olhava para outros casais e se perguntava se estava perdendo a chance de viver uma paixão de verdade. Sophie tentava defender nosso relacionamento, dizendo coisas como, paixão não é tudo, e Andrew é um bom homem que te ama. Mas Paige só suspirava e respondia frases como, eu sei que Tyler era imaturo, mas estar com ele era como estar plenamente viva. E se eu nunca sentir essa chama de novo? Então, Paige disse algo que me destruiu por dentro, às vezes sinto que estou brincando de casinha em vez de realmente viver. Sophie perguntou o que ela queria dizer, e Paige explicou que fazia todos os gestos de esposa, cozinhar, planejar, dizer eu te amo, mas tudo parecia automático, não genuíno. Como se estivesse atuando o papel de uma esposa feliz em vez de realmente ser uma. O detalhe é que ela não está errada sobre a falta de faísca ultimamente. Mas eu sempre achei que isso era normal depois de alguns anos juntos. As borboletas se vão, mas você constrói algo mais profundo, certo? Só que, pelo visto, ela tem comparado nosso relacionamento ao romance da faculdade com Tyler esse tempo todo. Comecei a pensar nos nossos primeiros anos de namoro, e, honestamente, isso me faz questionar tudo. Eu sempre fui a segunda opção? Ela só se comprometeu comigo porque Tyler não oferecia o que ela queria? Olhando para trás, sempre foi ela quem parecia mais apressada em avançar, morar juntos, falar em casamento, planejar o futuro. Achei que fosse apenas mais decidida que eu, mas agora me pergunto se não estava tentando convencer a si mesma de que o que tínhamos era suficiente. Teve uma conversa que ouvi em que Paige contava a Sophie que tinha encontrado um velho amigo de Tyler no supermercado. O jeito que os olhos dela brilharam ao falar disso, fazendo perguntas sobre o que Tyler anda fazendo, como ele estava. Eu não via esse tipo de empolgação genuína nela há meses, talvez anos. O pior é o jeito normal com que ela age comigo. Quando ela me beija de boa noite, será que está pensando em outra pessoa? Quando fala sobre o nosso futuro, estará secretamente torcendo para que algo mude? Liguei para meu velho amigo Mark, que agora é advogado de divórcios, só para desabafar, não porque eu esteja pronto para algo drástico. Ele me disse algo que ficou martelando na cabeça. O pior não é estar com alguém que não te ama. É estar com alguém que ama a ideia de você, mas deseja que você fosse outra pessoa. Isso bateu forte porque faz sentido. Paige ama a versão de mim que oferece estabilidade e segurança e que se encaixa no plano de vida dela. Ela gosta de ter um marido confiável, responsável e que agrada aos pais dela. Mas ela não ama o meu eu real o suficiente para me escolher em vez do ex, se tivesse a chance. Eu não sou a primeira escolha dela. Sou a escolha prática. Mark também disse que, se eu estiver pensando em terminar, eu deveria tentar fazê-la admitir como realmente se sente em vez de pegá-la de surpresa com o que ouvi. Isso facilitaria qualquer processo de divórcio potencial se ela reconhecer os problemas no nosso casamento em vez de se sentir atacada. Ele disse que os tribunais tendem a olhar com mais favor quando as duas partes concordam que o casamento não está funcionando, em vez de uma pessoa se sentir surpreendida. Tenho tentado criar oportunidades para conversas honestas. Sugeri terapia de casal na semana passada, dizendo que sentia que estávamos distantes e talvez devêssemos trabalhar para nos reconectar. Ela descartou na hora, dizendo que estava tudo bem e que não precisávamos de terapia. Parecia até irritada por eu ter levantado isso, como se eu estivesse inventando problemas onde não existiam. Sugeri uma viagem de final de semana só nós dois, para nos reconectarmos, talvez voltar à pousada onde passamos nosso primeiro aniversário.
Ela parecia pouco entusiasmada e disse que talvez pudéssemos fazer algo mais simples. Quando insisti em detalhes, ela disse que estava ocupada com o trabalho e que não queria planejar nada elaborado no momento. Cada resposta parecia confirmar que ela não está investida em consertar as coisas porque não vê nada a ser consertado. Ou talvez ela não queira examinar de perto porque sente o que sente. Se fossemos para a terapia, ela teria que encarar os sentimentos por Tyler. Se fizéssemos uma viagem romântica, ela teria que admitir que a faísca não existe mais para ela. Eu amo minha esposa. De verdade. Mas não posso ser casado com alguém que me vê como plano B seguro. Eu mereço mais do que isso, e honestamente, ela também. Não sei o que vou fazer ainda, mas não consigo continuar fingindo que não ouvi o que ouvi. Isso está me consumindo por dentro. Edith. Muitas pessoas perguntando por que eu não contei a ela o que escutei. Acho que estou esperando que ela me diga a verdade sozinha, se eu der a ela a chance. Se ela não consegue ser honesta comigo sobre os próprios sentimentos, que tipo de casamento é esse, afinal? Update 2. Caramba, pessoal. Nem sei por onde começar. No fim de semana passado, Sophie e o marido dela, Danny, nos convidaram para jantar. Só nós 4, nada demais, mas Sophie parecia estranhamente insistente para que fossemos os dois. Ela me ligou diretamente na sexta-feira, o que foi incomum já que normalmente ela combina as coisas com o Paige. Ela enfatizou o quanto era importante passarmos um tempo juntos e que vinha pensando muito sobre amizade e honestidade ultimamente. Achei estranho, mas Paige parecia animada com o convite. Ela se arrumou com cuidado e até fez seus brownies famosos para levar. No carro, ela estava mais falante que o normal, falando de como sentia falta de sair com Sophie e Danny como casais. Por um momento, quase parecia como nos velhos tempos. No começo, tudo parecia normal. Tomamos drinks, colocamos o papo em dia sobre trabalho, falamos sobre a promoção do Danny. Sophie fez uma massa incrível e estávamos rindo de uma história boba que Danny contava sobre o novo chefe. Mas então comecei a notar que Sophie me olhava com uma expressão estranha, como se estivesse juntando coragem para dizer algo. Depois do jantar, fomos para a sala com vinho. Foi quando Sophie começou a direcionar a conversa para relacionamentos e casamento. Ela ficava perguntando, o que faz um casamento dar certo? E quão importante é a honestidade completa entre cônjuges? Danny respondia empolgado, falando sobre comunicação e confiança, mas Paige parecia ficar mais desconfortável a cada pergunta. Então Sophie fez a pergunta que me deu um nó no estômago. Vocês acham que é justo ficar num casamento se ainda se ama a outra pessoa? A sala ficou em silêncio. O rosto da Paige empalideceu e ela pousou o copo de vinho com as mãos trêmulas. Danny ficou confuso, olhando entre nós como se tivesse perdido algo, e eu percebi que aquilo foi planejado. Sophie nos convidou ali especificamente para forçar a conversa que deveríamos ter tido meses atrás. Paige tentou desviar, rindo nervosa e dizendo que era um hipotético estranho. Que pergunta aleatória, Sophie. Você está escrevendo um romance ou algo assim? Mas Sophie não recuou. A voz estava firme, embora as mãos tremessem. Não é hipotético para todo mundo, né, Paige? Foi quando tudo desabou. Sophie contou que carregava esse segredo há meses e não aguentava mais. Disse que Paige vinha confidenciando a ela que ainda sentia algo por Tyler, que se sentia presa no casamento, que gostaria de poder voltar e fazer escolhas diferentes. Sophie disse que vinha tentando convencer Paige a trabalhar o casamento ou a ser honesta comigo, mas Paige dizia que não queria me machucar. Ela fala sobre ele o tempo todo, disse Sophie, olhando direto para mim. Toda vez que a gente se encontra, o nome do Tyler aparece de alguma forma. Ela vem acompanhando a vida dele pelas redes sociais. Sabe que ele está solteiro de novo. Ela até procurou o endereço do trabalho dele quando foi visitar a prima na Califórnia no mês passado. Espera, como assim? Paige me disse que a viagem era só para ver a família, mas aparentemente ela pesquisou onde Tyler trabalhava. Meu estômago parecia desabar. Paige começou a chorar e acusou Sophie de trair sua confiança, mas Sophie retrucou que Paige estava traindo a mim ao permanecer num casamento que não queria de verdade. Ele merece saber que, nas nossas noites de menina, você fica falando do ex. Sophie disse, ele merece saber que você vinha planejando esbarrar com o Tyler por acaso. Ele merece saber que você me contou que só se casou comigo porque o Tyler não queria se comprometer. Tudo aquilo foi brutal de assistir. Minha esposa soluçava, dizendo que nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto, que ela me amava, mas que era diferente do que sentia por Tyler. Falou que achou que os sentimentos iam desaparecer com o tempo, que poderia forçar-se a amar-me do mesmo jeito. Eu tentei tanto te amar do jeito que você merece, disse entre lágrimas. Eu queria sentir por você como você sente por mim, mas não consigo forçar, e não paro de imaginar o que poderia ter sido. Danny tentava ser amável, dizendo que talvez fosse apenas uma fase ruim que poderíamos superar. Mas eu precisava saber a verdade.
Finalmente falei. Paige, só tenho uma pergunta. Seja honesta comigo. Ela me olhou com aquela esperança desesperada no olhar, esperando. Se o Tyler te ligasse amanhã e quisesse reatar, você me deixaria? Ela não conseguiu responder. Ficou sentada ali chorando, olhando para as mãos. Aquilo já era a resposta. Paige, falei baixo. Olhe para mim e me diga que você não me deixaria por ele. Ela levantou o olhar com as lágrimas correndo pelo rosto e sussurrou, eu não sei. A honestidade foi quase pior do que teria sido uma mentira. Eu disse a ela que não poderia continuar casado com alguém que estava apenas esperando que outra pessoa viesse resgatá-la da vida que construímos juntos. Disse que eu merecia ser a primeira escolha de alguém, e não o prêmio de consolação. Ela continuava repetindo que sentia muito, que não queria que eu descobrisse dessa forma, que estava confusa em relação aos próprios sentimentos. Mas a verdade é que ela não estava confusa. Ela sabia exatamente o que sentia. O que ela não queria era lidar com as consequências daquilo que sentia. Dani tentava agir como pacificador, sugerindo que todos dessemos um passo atrás e esfriássemos a cabeça. Talvez vocês devessem tentar terapia de casal antes de tomar qualquer decisão grande, ele disse. Mas Sophie falou o que todos realmente estavam pensando. Isso precisava vir à tona. Andrew merecia saber a verdade. Sophie também revelou que Paige vinha trocando mensagens com alguns amigos antigos de Tyler, tentando conseguir informações sobre a vida dele. Que vinha acompanhando os passos da carreira dele e o estado civil. Que chegou até a sugerir a Sophie que deveriam fazer uma viagem juntas para a Califórnia, só por diversão, mas depois passou uma hora inteira traçando o mapa do bairro onde Tyler morava. Saímos de lá bem rápido depois disso. A viagem de carro de volta foi terrível. Paige não parava de pedir desculpas e dizer que queria consertar as coisas, mas soava vazio. Como se consertam as coisas quando o problema fundamental é que sua esposa gostaria de estar casada com outra pessoa? Ela repetia que lamentável ter descoberto dessa forma. Mas ela não lamentava o que sentia. Apenas lamentava ter sido pega. Desde então, estamos dormindo em quartos separados. Liguei para Mark novamente, e ele tem me ajudado a entender minhas opções. Acho que já sei o que preciso fazer, mas quis atualizar vocês primeiro, já que vem acompanhando essa bagunça comigo. Uma coisa que não sai da minha cabeça é o que Sophie disse a Paige antes de sairmos. Você não pode amar alguém pela metade e esperar que essa pessoa aceite isso para sempre. Ela tem razão. Eu não consigo mais viver assim. Atualização. Paige vem tentando me convencer de que podemos superar isso, mas cada conversa só confirma que o coração dela não está realmente nisso. Ela está mais abalada por ter sido descoberta do que por ter me ferido. Atualização final. Esta será minha última atualização sobre essa situação. Paige e eu estamos nos divorciando. Os papéis foram protocolados na semana passada, e Mark disse que tudo deve ser finalizado nos próximos meses. Tem sido uma mistura estranha de dor e alívio. Depois daquele jantar na casa de Sophie, tentamos ter mais algumas conversas sobre o casamento porque Paige insistia que precisávamos conversar. No início ela dizia coisas como eu amo você e nossa vida juntos é boa. Mas ela não conseguia dizer que era feliz. Ela não conseguia dizer que me escolheu. Não conseguia dizer que não pensava mais em Tyler. Então as coisas ficaram feias. Quando eu disse que estava seriamente considerando o divórcio, Paige mudou completamente de postura. De repente, a culpa era minha. Ela disse que eu era frio emocionalmente e nunca me esforçara bastante para fazê-la se sentir especial. Que eu era entediante e me acomodara rápido demais na rotina. Disse que talvez, se eu tivesse me esforçado mais para fazê-la se sentir desejada, ela não teria esses sentimentos por Tyler. Foi aí que eu explodi. Disse que passei 5 anos tentando construir uma vida estável e segura para nós dois. Que trabalhei até a exaustão para dar a ela tudo o que dizia querer. Uma casa confortável, segurança financeira, confiabilidade, compromisso. Se você queria paixão em vez de estabilidade, deveria ter ficado com Tyler em vez de casar comigo, eu disse. Mas você não pode ter as duas coisas. Não pode se casar comigo pela segurança e depois me odiar por eu não ser o cara incapaz de lhe dar essa segurança. Ela tentou inverter de novo, dizendo que eu estava sendo cruel e distorcendo as palavras dela. Mas eu já estava decidido. Paige, você se desligou emocionalmente desse casamento há sabe-se lá quanto tempo. Se você ama tanto seu passado com Tyler, então volte para ele. Eu cansei de ser o seu prêmio de consolação. Estranhamente, isso me ajudou. Quando finalmente colocamos tudo para fora e superamos toda a troca de culpas e acusações, ela pôde enfim ser honesta sobre tudo. O divórcio está correndo de forma tranquila porque nós dois sabemos que é o certo. Paige finalmente admitiu que vinha sendo injusta comigo, mantendo-me em um casamento onde eu sempre estaria em segundo lugar no coração dela. Disse a ela que não estava com raiva pelos sentimentos que tinha, mas sim magoado por ela me deixar acreditar que eu era suficiente quando nunca fui.
Mas aqui está o detalhe. Aparentemente, Tyler está casado agora. Já há 2 anos. Foi Sophie quem me contou. Temos trocado algumas mensagens de vez em quando desde que ela ficou com remorso por tudo o que aconteceu. Paige procurou Tyler algumas semanas atrás, apenas para conversar, e ele basicamente disse que estava feliz com a vida dele e não queria revisitar o passado. Ele tem uma esposa e um bebê a caminho. Foi educado, mas firme em não querer retomar nenhum contato. Então Paige perdeu nós dois. Passou tanto tempo agarrada a algo que nunca iria voltar que não conseguiu valorizar o que tinha bem diante dos olhos. Mas esse já não é mais um problema meu. Mudei para um pequeno apartamento no centro no mês passado. Não é nada luxuoso, mas é meu. Tenho me exercitado mais, começado novos hobbies, passado tempo com amigos que deixei de lado durante o casamento. Mark tem sido ótimo em garantir que a parte legal aconteça sem problemas, e quase não está me cobrando nada. O estranho é que, na verdade, estou animado com a ideia de namorar de novo algum dia. Ainda não, quero primeiro dedicar um tempo para descobrir quem sou fora daquele casamento. Mas, pela primeira vez em anos, sinto que tenho possibilidades pela frente em vez de apenas seguir no piloto automático. No fim de semana passado, estava na academia quando uma mulher chamada Olivia puxou conversa comigo perto do bebedouro. Acabamos conversando por quase 1 hora sobre livros, viagens e objetivos de vida. Nada romântico, apenas uma conexão genuína e uma conversa leve. Quando me afastei, percebi que tinha estado sorrindo o tempo inteiro sem nem me dar conta. Foi nesse momento que soube que ia ficar bem. Na verdade, Olivia e eu vamos tomar um café neste fim de semana. Apenas como amigos, mas existe algo ali. Algo que parece natural e sem esforço. A maneira como ela me olha quando falo, como se estivesse realmente interessada no que eu tenho a dizer, eu já havia esquecido como era essa sensação. Não estou pronto para nada sério ainda, mas é bom lembrar que existem pessoas por aí que talvez realmente me escolheriam em primeiro lugar. A todos que acompanharam essa história e ofereceram conselhos, obrigado. Essa comunidade me ajudou a enxergar que eu não estava louco por querer mais do que aquilo que estava recebendo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.